A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Bom, meus irmãos, nós estamos em um estudo chamado Deus está no controle. Olha, abre sua Bíblia juntamente comigo em Salmos 46, Antigo Testamento, né? Salmos 46, está aqui aberto a minha Bíblia. Salmos 46 e o verso 10, que diz assim, ó: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse versículo já explicamos bem ele, já explanamos bem, né? Mas hoje nós vamos começar aquelas 3 histórias que eu falei. As histórias que vai trazer aqui um entendimento que mesmo na prova Deus está trabalhando, né? Você tem que entender que Deus está no controle, mesmo quando as coisas começam a dar errado. Olha só, né? Nós vamos aqui começar uma história e eu preciso te contar uma pequena historinha antes de começar essa história. Nós vamos falar de um homem chamado José. José, por sua vez, é o protagonista da nossa história. Deus, conhecendo que o seu povo estaria prestes a no futuro passar fome, Deus preparou então comida para eles no futuro. Como? Vou te explicar. Olha só, a única terra que poderia ter comida no futuro seria o Egito, mas o Egito não ia ceder comida para o povo de Jacó. Então, o que aconteceu? Deus precisava colocar um dos filhos de Jacó morando no Egito para poder dar esse alimento para o povo. Amém até aí? Agora você talvez já pegou um pouco essa situação, né? Ó, nós vamos falar aqui de 5 situações que aconteceu com José, que ele só caiu, só deu errado as coisas. E aí você vai entender que Deus era com ele nessas 5 coisas. Olha só que interessante, né? Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 37, 24. Lá em Gênesis 37, 24, nós encontramos então, eu vou pegar só os versículos específicos, né, meus irmãos? Porque senão também isso aqui vai lá para um mês, né? Ficaria um mês só de estudos sobre José. Eu já fiz uns estudos sobre José, então esse aqui é um outro sentido para você. Vamos lá? Gênesis 37, 24 está dizendo assim, ó: E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. O que aconteceu? Seus irmãos estavam meio enciumados e não mais suportavam José. José era um filho muito querido de seu pai. Aconteceu aqui que então eles lançaram ele numa cova e assim não sabiam o que fazer. Metade dos seus irmãos queriam queriam matar ele, mas eles não conseguiram porque Judá e Rúben também não queriam que isso acontecesse, né? Por que estava acontecendo toda essa história? Vou te explicar. Ó, Jacó, muito tempo atrás, ele conheceu uma mulher e ele se apaixonou por essa mulher. Assim, ele trabalhou por ela 7 anos, mas quando completou os 7 anos, o seu sogro não deu ela para ele, deu a mais velha. E assim ele falou: olha, aqui o nosso costume é esse, né? A gente não casa mais nova, a gente casa mais velha. Então, Jacó trabalhou mais 7 anos pela mulher que ele amava. Então, assim aconteceu. Jacó recebeu de Labão, o seu sogro, né? Raquel, que é a mulher que ele tanto amava. E assim ele pôde ficar feliz. Por quê? Porque agora ele estava com a mulher que ele queria. Mas ele tinha agora 2 esposas. Raquel, a quem ele tanto amava, e Leia, a sua segunda mulher, a sua primeira mulher, né? Onde nós vamos ler essa história? Lá em Gênesis 29 e 21. Vou primeiro começar essa história para você entender lá por que ele amava tanto José, né? E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela, né? Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e a entrou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa e Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que me
me enganastes. Entenderam, meus irmãos? Então, na verdade, Jacó lutou 7 anos, trabalhou 7 anos por Raquel. Ele queria casar com Raquel, a mulher que ele amava. Mas Raquel era irmã de Leia e Raquel era mais nova. Labão enganou Jacó e deu a mais velha para ele, que é Leia. E junto com a Leia veio a sua serva Zilpa. Grava isso, Leia e a sua serva Zilpa. Amém? E depois dos 7 anos que ele trabalhou de novo, ele recebeu por esposa Raquel. E junto com Raquel veio a sua serva Bila. Então veio Leia e a sua irmã Raquel, e Zilpa, que era a serva, e Bila, Zilpa e Bila. Amém? Deu para entender essa parte? Tá bom. Então vamos lá. Aqui você entende que Jacó agora tinha 2 mulheres e 2 servas. Só que uma delas era estéril, Raquel. Então, Leia teve filhos. E aí o que aconteceu? Raquel, por não ficar para trás, emprestou sua serva Bila. Então, foi assim, irmãos. Jacó teve filhos com Raquel, com Leia, com Zilpa e com Bila, com as 4. Juntando assim 12 homens e uma mulher. Seriam as 12 tribos de Israel. Agora, no meio deles, veio o nascimento de José. E José era filho da mulher amada. Então José agora é um filho muito querido, né? E o que acontece? Nós lemos aqui no capítulo 37, o verso 24, que ele foi lançado numa cova, porque os irmãos tinham muitos ciúmes dele, porque não eram irmãos da mesma mãe, mas de várias mães, sabe? Alguns eram filhos de Bila, outro de Zilpa e outra de Leia. Então odiavam o filho de Raquel, que era José. Entender essa confusão familiar aqui na vida de José? Mas Deus estava com eles. Olha só. Aconteceu então, no capítulo 37, o verso 27, que eles decidiram então matá-lo, mas acabaram não conseguindo matar, então venderam, né? Olha só. Vamos ler no versículo 26, olha só. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Versículo 27, vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, que eram parentes distantes, né? E não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então, Judá teve essa ideia, salvando a vida de José. Então, qual foi a primeira queda dele? A cova. A segunda queda, vendido pelos próprios irmãos para os ismaelitas. Agora ele é um escravo, né? E assim ele foi levado para a terra do Egito, meus irmãos. Aí começa a correria, né? Veja só o que acontece no capítulo 39, verso 1. Lá no capítulo 39, verso 1, lá no Egito, ele é vendido agora para um eunuco. E foi vendido para Potifar, eunuco de Faraó. Vamos ver? E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinha levado lá. Então, quer dizer, os irmãos de José venderam José para os ismaelitas. Os ismaelitas cataram ele e venderam por outro preço para Potifar. Foi vendido 2 vezes, para os ismaelitas e agora para Potifar. Potifar cresceu os olhos dele porque era um jovem robusto e podia trabalhar na casa dele. Então, o que acontece? Aqui em Gênesis 39:1, parece que a situação só piora, né? José, ele poderia murmurar, como eu e você faz. Poderia reclamar, mas não. Ele foi vendido, ele foi lançado numa cova, vendido para os ismaelitas, vendido para Potifar. E agora, meus irmãos, ele está numa terra estranha, trabalhando para um homem estranho, né? Mas o que acontece? Eu estou encurtando aqui as histórias, né? Olha só o que aconteceu. José, com toda essa situação, não reclamou de nada do que ele estava passando. Ele não usurpou de falar nada, não xingou, não criticou. Ele apenas pagou o preço. E o que acontece comigo e com você quando estamos nessa situação? Se você fosse vendido pelos seus próprios irmãos, o que você faria? Diga para mim o que você faria. Porque na realidade, meus irmãos, a gente reclamaria a ponto de, sabe, criticar até as obras de Deus, criticar a própria mão de Deus. E não pode ser assim, né? Então, meus irmãos, José suportou
tudo que ele estava passando. E assim nós vamos conhecer o próximo capítulo dessa história amanhã, a continuação da história de José, que é Deus com ele. Deus estava no controle.